Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, no capítulo 2. Eu não vim pregar para vocês, porque para pregar para vocês já tem o pastor de vocês aqui. Inclusive, na oportunidade, eu quero só deixar para vocês o seguinte, que nós estamos aqui auxiliando o Senhor Jesus, tá bom? Nós pastores, nós somos pastores auxiliares, porque o pastor mesmo é Jesus, né? E muitas vezes a igreja, eu estava falando para a esposa do pastor, que é verdade, muitas vezes a igreja acha que o pastor é um semideus. Acham que os filhos de pastor são anjinhos, inclusive nem nome tem. Ela é filho do pastor, é filha do pastor, só faz assim, né? E não, são pessoas que se não aceitar Jesus, não vai para o céu também não. Então eles acham que o pastor é semideus, que os filhos de pastor é anjo, e que a esposa de pastor é Nossa Senhora. E não é. Se cortar, sai sangue. Viu? E o trabalho do pastor é muito árduo, porque o pastor trabalha com a igreja nas costas. E o trabalho da pastora é maior ainda, porque ela tem que carregar o pastor nas costas, com a igreja nas costas. Então que vocês possam, cada dia mais, valorizar o anjo dessa igreja. Viu? Cada dia mais. Orar por ele. Abençoar a vida dele. Falando em abençoar, tem problema falar, não, pastor? Eu não tenho paletó para o senhor puxar, não. Falando em abençoar, alguém aqui algum dia chegou diante de Deus e disse assim, Senhor, hoje no meu devocional, eu quero simplesmente agradecer ao Senhor por tudo e colocar a vida do meu pastor na tua presença. Porque ele dedica a vida dele para a igreja, não é para o templo não, para a igreja somos nós. Então eu queria ser grato ao Senhor. Eu vou terminar a mensagem falando sobre gratidão. Mas eu quero falar antes para eu não esquecer depois. Por isso que eu disse eu posso falar antes aqui. Quantos de vocês que fazem parte da membresia desta igreja, deixa eu ver aqui, levanta a mão. Que fazem parte, você é membro desta igreja aqui. Glória a Deus, que bom, grande gente, viu? Muita gente, pastor. Quantos de vocês, algum dia, chegou e disse assim, pastor Amarildo e pastora, eu sei que vocês não precisam, mas eu quero trazer essa oferta, para que o senhor possa comer uma pizza com a sua esposa, para que o senhor possa dar um passeio de charrete em São Lourenço com suas filhas. Está rindo? Mas algum dia você fez isso? Quantas madrugadas ele está orando por você? Na hora que o problema surgiu, que a luta veio, quem que você recorreu? Eles não precisam. Eles não precisam. Mas não é por precisão. Ninguém dá, ou doa, ou é generoso, porque o outro precisa. Ele faz porque ele é amoroso. Amém? Lembre de teu pastor. Porque eu tenho certeza que ele... Eu estou aqui pregando, o pastor dele estava assim, puxa vida, te dando uma voltinha na igreja, mas fulano não veio hoje. Porque nós somos pastores, se a gente vai olhando na cadeirinha, a gente sabe onde todo mundo assenta. E na cabeça ele está assim, por que não veio? O que aconteceu? Ele lembra de você. Que você possa entender isso. Que a coisa mais gratificante é quando as pessoas lembram de nós. Viu? Lembra do seu pastor. Em tudo. Em nome de Jesus. Estou dizendo para vocês, a esposa dele não precisa. Não precisa. Mas as mulheres da igreja poderiam levantar numa semana e levar o café para ela lá na casa dela. Pastor, nós estamos reconhecendo o que a senhora é por nós, para nós, na nossa vida. Isso chama-se gratidão. Amém? Glória a Deus. Lucas 2. Lucas 2.
Você sabe que o livro de Lucas foi escrito para os judeus, os judeus, né? Se você ver todas as epístolas do apóstolo Paulo, todas elas escritas assim, Paulo, a de Lucas não vem. Porque os judeus não gostavam de Paulo, não aceitavam Paulo por causa da conversão, da vida que ele tinha. Mas aqui tem participação dele, quando o doutor Lucas recebe essa carta. É interessante o ensinamento que ele dá para nós. O que ele fala para mim, o que ele fala para você. E eu quero trabalhar, em nome de Jesus, com 5 qualidades ou 5 virtudes de Simão, que nós também podemos ter. Lucas 2, do versos 25 e os seguintes. Amém? Diga assim, Deus tem promessa. Diga assim, Simeão viu a promessa. Agora eu vou dizer para você, Deus tem promessa para a sua vida. Você quer ver a sua promessa? Entenda bem que aqui está você e lá no final está a sua promessa. Eu disse ontem lá no casarão que bênção você perde. A bênção do culto dessa noite, quem não veio perdeu. Porque nunca mais vai haver um culto como esse. Nunca mais. Que é isso, pastor? Se fizer um culto amanhã, muitas pessoas que aqui estão não poderão vir. E muitas que não estão virão. Então não vai ter mais, esse culto não existe mais. Este é único. Então bênção você perde, promessa não. A promessa você pode até vir a perder por você não permanecer da forma que Deus quer que você permaneça para que ela venha acontecer. Então a promessa está, você está aqui, a promessa está lá atrás. Então para você alcançar a promessa, você vai ter que percorrer um caminho. Então nós temos que estar preparados para percorrer esse caminho, para a promessa acontecer na nossa vida. E muitas vezes esse caminho é árido, é dolorido, mas nós não podemos sair nem para a direita, nem para a esquerda, tem que permanecer. Então Deus tinha uma promessa na vida de Simeão, e ele viu a promessa se cumprir. Versículo 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Homem esse justo, diga justo, piedoso. Essa palavra piedoso, o sinônimo dela é temente. Então vamos ler de novo. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, um homem este justo e temente. Que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor, a promessa. Revelada pelo Espírito Santo que ele não morreria sem ver o quê? A promessa. Diga assim, eu não vou morrer antes de ver a promessa se cumprir na minha vida. Tem que crer. Movido pelo Espírito Santo, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparastes diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Amém? Diga assim, Israel de Deus, somos nós, os escolhidos. Amém, Jesus? 5 atitudes ou 5 qualidades que Simeão teve e que nós também podemos ter. A primeira qualidade, justo. Diga justo. Segunda qualidade, temente. Terceira qualidade, cheio do Espírito Santo. Quarta qualidade, frequentava a igreja. Quinta qualidade, ele era grato. Que é isso, pastor? É isso mesmo. Está aí tudo nisso aí que nós vimos. Preste bem atenção. Simeão, ele consegue reconhecer e indicar
profeticamente, que Jesus Cristo, mesmo na infância, mesmo na sua pequenez, era o Messias prometido. Eu fico imaginando, porque a palavra profética saiu para a vida dele, a promessa diz que ele não morreria sem antes ver o Salvador. Quantas vezes Simeão estava lá? Vem cá, Simeão. Quantas vezes Simeão estava lá? Talvez orando, ou fazendo alguma coisa, e batia lá, isso, vai fazer. Aí de repente, chega lá uma mãe com a criança. Vem cá, mãe. Já traz a criança. Não sei se é sua, mas vem trazendo a criança aqui, só para ver. Fica com medo, não está com medo. E quando chegava lá, diante do profeta, de Simeão, apresentava aquela criança para ser apresentada. Simeão olhava, apresentava e não dizia nada. Quantos anos se passaram? Mas agora, num determinado dia, chega uma mulher, pelo nome de Maria, com seu esposo José, e traz uma criança de poucos dias. Bate a porta, e como todas as outras famílias chegavam, e levava a criança. Nesse dia foi diferente, porque talvez tenha vindo junto com ela muitas mulheres com criança no colo. E ele foi olhando as crianças, apresentava, mas quando chegou diante daquela criança, ele fez diferente. Ele olhou para aquela criança e conseguiu ver naquela criança, enxergar naquela criança o Messias. Como pode um homem naquela idade dizer assim: os meus olhos contemplou o Deus da minha salvação? Quem poderia salvar ali era o profeta, era o ancião, era Simeão. O que Jesus poderia fazer por ele naquele jeito ali? Da mesma forma que aquele ladrão na cruz, vendo Jesus crucificado, ele disse assim: cala tua boca com o outro. Este homem não tem nada, mas nós erramos. E ele vira e fala assim: lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. Para nós entendermos, irmãos, o que o Espírito de Deus faz na nossa vida, ele consegue enxergar naquela criança e indicar o Messias, da mesma forma que aquele ladrão morrendo junto com ele crucificado, consegue enxergar nele o Messias. Será que você, pela vida que você tem passado, você tem conseguido enxergar Jesus, o Senhor, o Messias, o Salvador da sua vida, do seu casamento, da sua família, do seu trabalho, da sua vida e toda a sua história? Ele conseguiu reconhecer em uma criança. E nós hoje que não somos crianças mais, que temos momentos de intimidade com Deus, esquecemos. A ponto do profeta Isaías dizer assim: o jumento sabe onde é a sua manjedoura, o boi conhece o seu possuidor, mas o meu povo não conhece a minha voz. Quantas pessoas não têm identificado a voz do Espírito Santo, e nem a voz do maligno, e tem feito as coisas que não deveria fazer? É porque falta atitudes. São algumas atitudes que nós temos que ter. Então ele reconhece. A bondade de Simeão o fez contemplar o Messias. É uma coisa interessante, irmãos. Você só pode reconhecer o Messias como Salvador se você tiver o Espírito Santo. Lembra de Pedro? Simão Barjonas? Que diz assim, Jesus pergunta: quem o povo diz que eu sou? E Pedro fala assim: um fala que o senhor é Jeremias, outros falam que o senhor é Elias. Aí Jesus ri, né? Como eu posso ser eles, né? Mas ele fala assim: Pedro, e vós, o que dizeis que eu sou? E Pedro diz assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aí Jesus responde para ele: não foi carne nem sangue que tu revelaste,
mas foi o Espírito Santo. João Batista, cheio do Espírito Santo, Jesus vindo, a palavra dele é raça de víboras, raça de víboras, raça de víboras. Mas de repente ele muda o palavreado, ele olha Jesus e fala assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem revelou? O Espírito Santo. O Espírito Santo revela para Simeão que aquela criança é o Messias que ele havia esperado há tanto tempo. E ele então consegue contemplar a sua promessa. E ele diz: então eu posso agora selar os meus olhos, fechar e ir embora, porque eu vi o Deus da minha salvação. Tudo bem que ele morreu e foi, mas nós ficamos, irmãos. Então nós temos que começar a buscar, a encaminhar a nossa vida diante disso, né? Lá em Mateus 19:16, aquele jovem fala assim: Senhor Jesus, que o Senhor é bom. Fala assim: bom mestre. Aí Jesus repreende assim: bom é só Deus. Mas nós temos que encarar a bondade como fruto do Espírito. Porque a bondade que estava na vida de Simeão, praticada através da justiça, porque não tem um justo sequer na face da terra, mas somos justificados pelo poder do Cordeiro, o sangue que nos justificou, faz parte de quê? Daquela pessoa que tem agora uma vida diante de Deus, né? Então ele mostra para nós várias pessoas. Davi, homem segundo o coração de Deus, que ele consegue enxergar, consegue ver, consegue ter o coração dele delineado, marcado, né, pela sua bondade, para poder fazer as coisas que Deus queria fazer. Davi foi bondoso com Israel, irmãos, com o Estado de Israel. Davi foi bondoso para com Saul. Quantas vezes ele teve a oportunidade de tirar a vida e não o tirou? Ele foi bom. Mas essa bondade, não é aquela bondade do homem, não. É fruto do Espírito, é aquilo que vem da justiça de Deus dentro de nós. Aquilo que permite a mim e você a praticar o amor de Cristo. Mais uma vez, quando o Senhor Jesus conversa com Pedro, ele fala assim com Pedro, lá no livro de João, capítulo 21, se não me engano. Ele fala assim com Pedro: amas-me, Pedro? No original não é amas-me. No original é ágapas-me. Me ama com o amor de Deus? Ele fala assim: não, fiel a ti. Eu não consigo te amar com o amor de Deus, mas eu consigo ser fiel. Por 3 vezes Jesus pergunta: ágapas-me? E Paulo escreve e fala que tem que haver em nós o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. Então isso chama-se fruto do Espírito. Nós precisamos de ser bons, né? Mas como que isso mostra? É as nossas ações, irmãos. As nossas ações, dá para ver se você é bom, se você é generoso ou não. O brasileiro já tem por naturalidade ser generoso em muitas coisas, mas em outras coisas ele não é. Em outras coisas ele é coração duro também. E a generosidade, ela precisa de estar latente na nossa vida. Precisa de estar. Provérbios fala: a alma generosa prospera, aquele que ajuda será ajudado. Precisa de estar. A generosidade faz parte da bondade, da justiça que está lá nos frutos do Espírito sobre nossa vida. E essa qualidade nós podemos ter. Tinha isso na vida de Simeão. E pode ter na minha vida e pode ter na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Segundo, temente. O temor de Daniel, o temor de José, o temor de Daniel ao Deus de Israel, o próprio temor de José, mostraram princípios. Temor, meu irmão, é princípio. É um princípio que nós devemos ter. Temor é totalmente diferente de medo. Deixa eu tentar explicar para você assim rapidamente o que é temor, o que é medo. Medo é o seguinte: você sabe que não pode furtar, que se você furtar, você vai ser preso. Mesmo temendo, você furta.
sabendo que vai ser preso, que vai ter consequência. Esse é o medo. Você sabe que tem consequência e você continua fazendo. Sabe que não pode vacilar, que não pode errar, papai diz, não faça, que vai apanhar, e você faz e apanha. Temor é diferente. Temor, você sabe que não pode, então você não faz, porque Deus não gosta. Eu não vou fazer, porque eu vou desagradar a Deus, vou desagradar meu pai, vou desagradar minha esposa, vou desagradar meu esposo, vou desagradar meus filhos, vou desagradar meu... O temor. Camarada tão temente a Deus, que eles disseram assim, tem que ajoelhar. Ele disse, não, me matem, mas eu não ajoelho. Lançaram 3 dentro da fornalha. Eles tiveram medo de morrer queimado, porque eles falaram assim, não me importa que morramos, se tivermos que morrer, então somente morramos, mas não vamos ajoelhar. Mas se Deus quiser que nós vivamos, então somente vamos viver, mas nós vamos ser fiel a Deus, vamos temer a Deus. Nós temos que temer, não aquele que mata a carne, mas aquele que mata a carne e mata o espírito. Temor. Ele era temente a Deus. Deus disse que ele ia fazer, ele tinha temor a Deus. Ele não saiu, ele não arredou o pé. Ele ficou firme, convicto que Deus iria fazer, e Deus fez. Fica convicto, porque Deus vai agir na sua vida. Quem está falando é o Senhor, não é homem não. Deus está mandando a palavra para você. Aquilo que você está precisando, que está chegando na sua vida aí, ó, que está levantando, maior é o Deus que você serve. Para de precisar e para de necessitar e passa a confiar. Porque Deus não atende necessitado, Deus não atende quem precisa. Deus não atende quem precisa, Deus não atende quem necessita. O mendigo precisa menos ou precisa mais do que a gente? Uma pessoa que está morrendo de câncer lá na área de oncologia de um hospital, ele necessita mais ou necessita menos? Então Deus não atende quem necessita nem quem precisa. Porque se Deus atendesse quem necessita e quem precisa, não precisaria de hospital e não teria mendigo na rua. Deus atende quem crê. Está escrito na Bíblia. Em Romanos 10, 23, se não me engano, fala que tudo que é feito sem fé é pecado. Tem que ser pela fé. E lá em João 3, 18 diz que aquele que crê não será condenado, mas aquele que não crê já está condenado. A moeda de Deus é fé, é crer. Ele temeu a Deus, que mate. Irmãos, e as consequências virão. Mas aquele que levantou contra um, levantará contra outro. Ó, se você ainda não passou pelo funil ainda, prepara porque vai passar. Porque vem problemas com um e depois vem com outros. Pegaram Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mas quando tinha 90 anos, eles pegaram Daniel. Daniel foi lançado na cova dos leões aos 90 anos. Alguns estudiosos falam que é 94. Tentaram contra a vida dele a vida toda, tudo. Ele nunca conseguiram pegar nada. E tentaram agora na vida espiritual. Prepara, porque na vida espiritual que o diabo quer arrebentar com você. Qual que é o predador natural da ovelha? Lobo. E você acha que lobo vai ficar na alcateia, filho? Lobo vai para o redil. Ele vai para onde tem ovelha. Onde que as ovelhas reúnem? Então você pode ter certeza que está cheio de lobo. Que é isso, pastor Marcos? Você veio falar... Ou aqui é diferente da nossa igreja lá em Varginha? Cuidado, que tem muitos lobos em pele de cordeiro. E só tem um jeito de você discernir. Se você tiver o primeiro, justo, fruto do Espírito. Segundo, temer a Deus. E vou falar para o senhor, pastor Marito, como tem aparecido lobo lá na minha igreja, viu? Eu vou até pegar meu cajado e deixar em cima do altar. Eu tenho um cajado lá desse tamanho assim. E vou mandar fazer uma vara também. Porque você tem que pegar cajado e vara. O cajado para buscar e a vara para... Tá rindo? Simeão, homem temente a Deus, homem de princípios.
temor e medo. Terceiro, cheio do Espírito Santo. Oh, meu Pai. Revelar ali o Espírito Santo. Irmãos, cheio do Espírito Santo aqui é o fogo, é arder. Sabe, quando você tem o Espírito Santo, arde em você. Arde, um negócio interessante, sabe? Você tem discernimento, você sabe o que é, o que você sabe o que não é. Você sabe o que está acontecendo. Quando você tem o arder, né, do Espírito Santo na sua vida, você sabe quando a pessoa chega do seu lado e tenta fazer a sua cabeça contra o seu pastor, contra o seu pai, contra a sua mãe. É? Quando você tem o arder do Espírito Santo, você coloca o princípio de primeiro lugar o reino de Deus. O ardor queima por almas. Ganhamos e colocamos na mão do pastor. Não, quem ganha, que cuida. Nós estamos na visão do MDA, na visão celular. Tem que cuidar. E tem que também entender e manter aquele que está sendo cuidado. Porque você não ganha neném, e depois de 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 ano, você joga para... Não, você vai cuidar. Você cuida do filho até mesmo depois de casado. Ou não cuida, pastor? Cuida ou não cuida? 10 filhos não cuida de um pai e uma mãe, mas um pai e uma mãe cuida até de 100 filhos. Mas isso é ciclo natural. Assim também são os filhos espirituais. Tem que cuidar daquele que ganhou e o coração arder para ganhar mais e cuidar. É o Espírito Santo dando o quê? Oh, discernimento. Também arde para alcançar a promessa, para conhecer o Senhor. Tem pessoas, irmãos, que estão lendo a Bíblia hoje aqui, porque veio no culto. Durante a semana nem abriu a Bíblia. É um testemunho, eu acho que ninguém vai querer levantar a mão, né? Ele sabe que não fez, mas não tem coragem. Mas o Espírito Santo sabe. Mas tem pessoas, é verdade ou não é? O pastor chegou na casa da irmãzinha e começou a conversar com a irmã. A irmã falou assim: ô pastor, estou com uma dificuldade, senhor, com meus óculos e tal. Eu não sei o que aconteceu. Eu falei assim: mas a irmã não tem lido a Bíblia? Eu falei assim: ô pastor, tem uns 3 anos mais ou menos que eu não leio a Bíblia, pastor, desde quando eu perdi meu óculos. Aí o pastor falou assim: então vai lá e busca a sua Bíblia, que a gente vai ler junto aqui, só pelo menos acompanha o que eu vou falar para a senhora. Na hora que ela pegou a Bíblia, que ela abriu, ela falou assim: ó, pastor, achei meu óculos. 3 anos. A última vez que ela usou o óculos foi o dia que ela leu a Bíblia. Como é que vai conhecer a Deus assim? Deus se manifesta a quem o procura. Simeão procurou conhecer, conheceu bem. Ele viu. Quem tem o Espírito Santo que arde, vive a promessa. Quero dizer para você uma coisa. Quem tem o Espírito Santo aqui? Você levantou a mão e disse que tem o Espírito Santo aqui. Você foi fiel, foi ou não foi? Agora eu quero ver se você é fiel agora. Você que tem o Espírito Santo e leva desaforo para casa. Leva ou não leva? Quem tem o Espírito Santo, irmãos, leva desaforo para casa. Aí você fala assim: pastor, está pegando pesado, hein? Não, mas isso mesmo. Porque tem muitos crentes que falam assim: que isso, eu sou crente, mas que corre sangue. É o sangue da velha natureza mesmo, né? Desce da cruz no instantinho. Quem tem o Espírito Santo, irmãos, não tira satisfação. Porque a peleja não é nossa mais. Mike Murdock disse uma frase assim: qual é pior? O ímpio que não acredita em Deus ou o cristão que não confia nele? Porque se você é cristão e confia em Deus, você leva desaforo para casa sim. Porque quem está mexendo com você, não está mexendo com você, está mexendo com Deus seu. Deus disse assim: Samuel, até quando vai ter dó de Saul, filho? Ele não fez com você, não, ele fez foi comigo. Larga a mão disso. Continua a viver, só o problema agora é comigo. A Bíblia fala que o nosso Deus nunca perdeu uma batalha, viu?
Então deixa na mão dele, porque se você for colocar esse dedinho seu aí, sujinho aí, vai acabar atrapalhando os negócios. Deus está com a vitória para te entregar aí, hoje. Mas aí você colocou o dedo lá no negócio, não era para colocar. Deus estava indo tão bem. Só faltava você levar esse desaforinho para casa. Ofensa e dano. Ofender, nós ofendemos e somos ofendidos. O dano, quem provoca é só a gente. E nós temos que aprender isso. O povo lá fora, até dentro da igreja, aqui não, mas em outras igrejas fazem. Eles falam que pastor é o quê? Pode falar. Eu ouvi um ladrão baixinho. Pode falar alto. O pessoal fala que pastor é o quê? Você acha que se pastor fosse ladrão, Deus colocaria ele na frente do altar? Enquanto as pessoas falam assim que pastor é ladrão, sabe o que Deus fala conosco? Fala assim, ei, varão valoroso, você acreditou e veio comigo. Você teve coragem de largar tudo e vir trabalhar na minha obra, fazer a minha vontade. Porque fraco não faz o que a gente faz. Fraco não faz o que eu fiz. Largar 4 mil reais de salário, abandonar o emprego e vir assumir uma igreja com 40 mil de dívida. E falo para vocês, tem gente aqui de Varginha que sabe a história. O Patrick está aí. Cadê o Patrick? Está lá. O Patrick era meio adolescente na época que eu assumi a igreja lá. Ele, o pai dele e a família dele vieram para a igreja. O Patrick está lá na base. Tem muita gente de Varginha que me conhece aqui. Agora eu quero ver ter coragem com filho adolescente, filho criança, e assumir a obra. Eu quero ver se tem coragem, pastor, chamar a gente de ladrão, chama. Quero ver se tem coragem de pegar a obra Manaim, pegar isso e levar à frente, mexer com filhos que nem os pais querem dentro de casa. Ezequiel 32:30 ou 30:32, eu posso tocar aqui, está escrito assim: procurei alguém que se colocasse na brecha. Eu não aguentava mais ver as pessoas andando drogadas na rua. Eu preciso de uma pessoa que se coloca na brecha. Aí o pastor Mário, você estou aqui. Você escolheu, filho, agora se vira. Só, eu não sei se ele consultou esposa e filhos. Aqui, não consultou não. Pegou de tabela. Eu tenho 4 filhos, 3 pastores. E estou profetizando que o Tiago, eu creio. Pastor não só para pregar, mas pastor para cuidar, porque pastor cuida. Eu não perguntei meus filhos se queriam ser, mas eles nasceram num lar sacerdotal. Então se nasceu, vai. Se Deus chamou você, você não consultou ela, problema. Ela estava junto com você antes. Entendeu? Eu assumi a igreja com 40 mil de dívida. Tinha dia que na minha casa, eu e os filhos, a esposa e alguns pastores auxiliares chegavam, e a gente comia tomate com arroz, quando tinha tomate. Quando não tinha, a gente variava arroz, né? Mas eu aceitei o chamado. E eu entendi Jeremias 29, quando Deus falou assim: Marcos, foi eu que te chamei. Eu sei os pensamentos que eu tenho respeito, são pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que deseja. Quando Deus viu que você aceitou, ele falou assim: olha, não é para o mal não, tá? É para o bem. Por mais que as lutas venham, sabe o que Deus faz quando as lutas vêm? Papai, papai, amanhã é segunda-feira, pastor Amarildo levanta, e ele põe a mão assim e coça. Não tem muito problema não, que ele coça a cabecinha. Sabe o que ele faz? Sabe o que Deus faz? Deus fala assim: ei, eu te tomo pela direita e vou na frente, aplainando os caminhos, vou quebrando ferrolhos, portas, vou desenterrando tesouros, porque eu sou Deus que te chamei.
Foi Deus que te chamou, não foi homem, não. Mas além de ter chamado, tem uma coisa especial. Quando ele foi chamado e atendeu, Deus disse: agora é o seguinte, eu te escolhi. Por isso que as pessoas nos chamam de ladrão, porque nós somos escolhidos de Deus. Enquanto Deus nos chama de ladrão, Deus fala assim: oh meu filho, você é merecedor de dobrado salário. Quem dá dobrado salário para ladrão, gente? O cara é ladrão que tem que roubar porque ele não tem nada. E conhecendo o homem de Deus que é o pastor Marildo, eu falo para vocês, que dia que foi na porta de qualquer um de vocês pedir dinheiro? Pedir comida. Que dia? Porque ele aceitou o chamado. E cada dia Deus mantém ele. Assim somos nós. Nós deixamos tudo. Porque Jesus diz: quem não deixar tudo por mim não é digno de mim. E às vezes nós deixamos os filhos, né, pastor? Às vezes deixamos a esposa. Por isso que muitos filhos de pastor não querem ser pastor. Falam assim: não quero passar o que meu pai está passando, não. Mas não tem outra escolha. Pode não ser hoje, mas daqui uns 10 anos, 5 anos. Deus vai agir. O que é isso, irmãos? É ser cheio ao fogo arder. Quando cheio do Espírito Santo, você não deixa de congregar. Irmãos, aqui está um problema sério na igreja. A igreja sanguessuga, suga tudo o pastor, tudo. E depois, ó, lá em Hebreus fala assim: não fazei como aqueles que deixaram de congregar. Simeão não largou o pé da congregação, ele estava lá em todos os cultos. Eu falo isso na igreja, pastor. Tem muita gente que fala assim: eu vou fazer um jejum agora. Esse jejum que eu vou fazer para Deus me abençoar em tal área. Lá no livro de Isaías 58, eu falei assim: você só faz jejum para interesse próprio, rapaz. E ferra a gente mesmo. Para arrebentar com a gente mesmo. Mas é isso mesmo: pastor, o senhor me ajuda no jejum aí, porque eu estou doido para casar. É para interesse próprio. Ah, pastor, eu quero melhorar minha vida profissional, interesse próprio. Aí eu estou ensinando para a igreja o seguinte: quer jejuar? Faça um jejum diferente. Porque deixar de comer é muito fácil. Tem uns que fazem jejum, deixar de comer e falam assim: vou perder tanto na medida. Jejum não é para emagrecer, jejum é para santificar. Jejum é você falar para Deus: o Senhor é mais importante do que a comida. Mas eu estou ensinando um jejum diferente para a igreja. Qual que vai ser o jejum? Você vai fazer um voto com Deus seguinte: Senhor, a partir de hoje, eu não perco mais nenhum culto. Não perco culto, não perco célula, não perco. Esse é o meu desafio. Porque deixar de comer você deixa. Estou fazendo um sacrifício, estou até deixando de comer doce, tomar Coca-Cola. Isso já virou rotina. Jejum você faz de ficar sem nada durante 24 horas, 12 horas para fazer exame de sangue. Quero ver você agora, terça-feira, na hora do Tadel, você chegar meia hora antes. É o voto seu com Deus, e ajoelhar e dizer: Senhor, eu não sei quem vai assentar hoje aqui na hora do Tadel, mas eu creio que o Senhor é poderoso para libertar, o Senhor é poderoso para curar. Cadê? Tem medo de igreja? E o povo que gosta de ir para o monte? Não sou contra o monte, também gosto de ir. Mas o melhor monte é o altar da igreja, é de onde emana a bênção. Pode ir para o monte orar sim, aqui tem muito monte. Monte. Agora o seu pastor está sabendo que você está indo para o monte? E com quem você está indo? Se é pessoa que acredita em Deus do mesmo jeito que você acredita? Que está na mesma fé que você está? Cuidado, hein? Isso tira da igreja. Nossa, eu fui com a irmã para o monte. Nossa, a irmã bem mais santa que o nosso pastor. Porque tem pessoa que quer ir para um monte e quer obrigar o pastor e a esposa dele a ir. Não é porque a senhora é esposa do pastor que obrigatoriamente só tem que ser pastora, não. Se a senhora não gostar do pastoreio, a senhora gosta de trabalhar em outras coisas, vai ter que exigir da senhora?
Tem pessoas que exigem, que pastor tem que fazer ofício fundo, tem que fazer casamento, tem vida própria, não? Pastor faz xixi, faz cocô. Pastor namora. Dorme. Almoça. Pelo amor de Deus, está achando que pastor é o quê? Mas são essas pessoas que deixam, nem voltam na igreja mais. Fui lá, o pastor estava almoçando. Para com isso. Camarada, rapaz. E junto com ele tinha uma anciã, que ficou viúva e foi morar no templo. Por isso saiu o nome de Beato. Ela foi morar na igreja. O salmista diz assim, mas vale um dia. Quem conhece esse salmo? Mas vale um dia do que 1000 em outro lugar. Se você soubesse o valor desse templo que reúne a igreja, você estaria aqui todos os momentos, ainda chamaria pessoas para vir com você. Chamamos para ir jogar bola, chamamos para ir para o monte, chamamos para ir ver novela, mas não chama para vir ver o culto. Eu tenho vergonha, não sei como é que ela vai receber. Mas quando tem o Espírito Santo, não deixa de congregar. Não perde culto. Não, aqui, pastor, eu sei que não acontece isso não, mas lá na minha igreja acontece. Cristão não perde ceia não, filho. Aqui não acontece isso não, acontece? Acontece também. Pastor, achei que eu era o único pastor que as pessoas deixavam de cear. Não, as pessoas deixam de cear, você precisa ficar dos motivo muito sério mesmo. Não vão cear, eu tenho até que entender, esse é um motivo sério. Eu não fui cear porque eu cheguei tarde do clube. Nossa, é muito sério isso, né, irmãos? Perder a ceia porque chegou tarde do clube, né? Quando é cheio do Espírito Santo, não perde a Santa Ceia. Porque a Santa Ceia é um memorial do sacrifício que Jesus Cristo fizera por nós. Simeão mostra tudo isso aí. Estou terminando. Quinto, Simeão era grato. Disse com vocês que eu terminaria com essa parte. Exercer a gratidão. Talvez é algo mais difícil para a sociedade. Tanto foi para a odierna, como é para a moderna. É a gratidão. É ser grato. É difícil, é uma dificuldade. Nós ensinamos os nossos filhos a agradecer. Os filhos ganham alguma coisa, você fala assim, menino, fala para ele obrigado. Ele pega o brinquedo, fala com ele obrigado. Você chega, menino, fala obrigado, está matando a mãe de vergonha. É ou não é? Nós não conseguimos ser gratos. Nós não sabemos receber. Vai dar um presente. Não precisava. Entrega o presente para mim. Eu precisava mesmo, muito obrigado, Deus te tocou. Tem que ser grato, rapaz, agradecer, ué. Né? As pessoas não conseguem ter gratidão. No livro de Josué, no capítulo 6, do versículo 1 ao 10, você vai ver lá os 4 pecados do povo de Israel. Não é só daquele povo lá não, tá? É para os dias de hoje também que a palavra se renova. Pecado do povo de Israel. Esquecer, ser ingrato, ser desobediente e ser infiel. Tudo isso reúne na igreja de Cristo dos últimos dias. Não é a igreja dos mormons não, é de Jesus Cristo dos nossos dias. Como tem gente na igreja que esqueceu o que Deus fez por ela no dia que ela chegou e sentou nessa cadeira. Eu vi você fazendo louvor ali em cima. Quem era você antes, filho? Agora você está em cima fazendo louvor. Antes, você estava aqui olhando. Agora você está lá em cima, sendo visto por todos. Você não pode esquecer. Não pode esquecer. E a sua conduta tem que ser a melhor. Porque aqui agora são 2 olhos contemplando este monte de gente.
E são quantos olhos contemplando você? Que sabe que você é do altar, e quando ele estiver lá na rua, talvez em Quintamonte não, porque aqui não deve ter fofoqueiro, só tem fofoqueiro em Varginha. Aqui não tem fofoqueiro, Varginha tem. Se você soltar um gás, a pessoa fala assim, tá vendo como é que você chama? Ela é o Gustavo, lá da igreja de Manaim. Será que o pastor Maria está sabendo disso? Então você não pode esquecer nunca de onde Deus te tirou e onde Deus está te colocando. Esquecimento. E o esquecido se torna ingrato, porque ele chegou cheio de feridas, cheio de pereba. Já ouviram falar essa palavra pereba? É o menino perebento, né? Isso é quando eu era criança que falava isso, não fala isso hoje mais não, né? Fala até hoje. Deus curou, Deus libertou, Deus transformou, Deus consertou o casamento, e a pessoa é ingrata ao que Deus fez. O esquecido se torna ingrato e passa a ser desobediente. Obediência é questão de princípio. Eu digo para você, pode haver maldição na casa de um crente? Quem acredita que não? Levante a mão. Não, na casa de crente não pode ter maldição. Quem acredita que não? Quem acredita que pode ter maldição na casa de crente? A Bíblia fala que todas as vezes que você desobedece, é obra de feitiçaria. Sabe o que é um demônio? O Alisson sabe, eu já expliquei para ele. O que é um demônio, Alisson? Cadê o Alisson? Foi embora? Não viu o Alisson mais aí. Demônio é um querubim fora de posição. Demônio é um querubim em desobediência. Ele desobedeceu a Deus e foi o quê? Todas as vezes que você desobedece, você se torna um demônio. Esqueceu, ficou ingrato, desobedece. E todas as vezes que você comete essas três coisas, você passa a ser infiel. A infidelidade. Estou falando de dízimo e oferta não, estou falando de infidelidade em tudo. Tem muita gente aqui que está dentro da igreja e que é infiel no trabalho, só chega atrasado. Pediu para Deus abrir a porta de emprego, Deus abriu. Esqueceu, foi Deus que abriu, passa a ser ingrato, desobedece e é infiel, chega atrasado no trabalho. E quando chega, ainda fica fazendo cera, é igual abelha, funcionário abelha, quando não está voando, está fazendo cera. Fica falando de novela, falando um monte de coisa lá, já passou os minutos e está lá, até agora não trabalhou. E outra coisa, é tão infiel que antes de dar 5 horas já está lá no cartão na fila. Ai meu Deus, não aguento mais esse tempo, não passa. Ai, já cheguei aqui com vontade de ir embora. Começa a rever conceitos. É ingratidão. Ingratidão com Deus. Eu não vou falar muito não, porque meu tempo já está esgotado. Mas aqui ninguém me contou não, mas aqui tem pai aqui insatisfeito com filhos ingratos. Faz tudo pelo filho, o filho é um ingrato. A filha é uma ingrata. Até mesmo casados. Na hora que precisa de alguma coisa, os pais tomam conta dos netos. E depois ainda fica brigando, ingrato. Seja grato. Está cheio de pais aqui, ingrato aos filhos. O filho faz tudo para ele, mas ele é um ingrato. Ainda faz, não faz mais do que ele tem. Ingratidão. Ingrato com os pais, ingrato com o pastor, ingrato com a igreja. Igrejas ingratas a membros. Também tem. Pessoas que dão a vida pelo templo. E tem pastores que são ingratos. Eu termino dizendo para vocês aqui que o rei precisava de um sábio. E ele não conseguia. Aí ele colocou na rua para quem achasse um sábio mandasse para ele. Aí um rapaz falou assim, olha rei, tem um mendigo que ele é sábio demais, não sei por que o cara é mendigo. Então apresentou ele para o rei, e o rei fez um teste com ele, o camarada é sábio. Ele falou assim, não, você vai ficar aqui.
Mandou lavar o cara, tirar a roupa dele, jogar a roupa na caverna, fez tudo. Passou os tempos, os serviçais do rei disse para o rei assim: rei, esse moço que o senhor colocou como sábio aqui, esse cara está aprontando, esse cara vai tomar seu lugar. Eu falei assim, por quê? Porque uma vez por mês ele sai na calada da noite aí, ó. Ele deve estar arrumando alguma treta para poder tirar você daqui. O rei falou assim, não pode. Eu conversei com ele, camarada, não faz isso não. Eu falei, rei, ó, já viu a turma do deixa disso? Ó, a rádio peão aumenta, mas não inventa, hein? Ó, vai por mim, estou falando, hein? Aí o rei disse assim, então da próxima vez que vocês virem, vocês me chamam que eu vou ir atrás. E deu. De madrugada sai o rei com a comitiva e vai atrás daquele lado do sábio. E vai andando, e de repente o sábio entra na caverna. Aí o cara falou, você está vendo, rei? Eu falei que você está na caverna. É na caverna que esse pessoal faz as reuniões, os negócios aí, ó, os levantes. O rei, mas não é possível. Aí o rei falou assim, então nós vamos lá. E entraram. Quando eles chegaram lá na caverna, estava o sábio ajoelhado, em cima de um trapo de imundícia. Aí o rei chegou e ficou assim meio... Falou com ele assim, o que você está fazendo aqui? O pessoal está achando que você está fazendo conspiração para me trair. Eu falei assim, não, que isso, rei, muito distante disso. Eu realmente, uma vez por mês, eu saio calado, eu não quero falar para ninguém. Mas eu venho aqui abraçar esses trapos de imundícia e agradecer a Deus de onde o Senhor me tirou e onde o Senhor tem me colocado. Porque eu sou grato à vida do Senhor, rei. Porque foi o Senhor, usado por Deus, que mudou a minha história. Então nós precisamos de aprender a ser grato. Ser grato por uma oração. Ser grato por uma obra que Deus fez na nossa vida. Por um casamento que Ele restaurou. Um filho que Ele curou. Um marido que Ele trouxe de volta para o seio da casa. Nós temos que ser gratos a Deus. E nunca sermos ingratos. Amém? Glória a Deus. Nós precisamos de aprendermos a sermos crentes abelha. Né, pastor? Conhece o crente abelha? Nós temos muitos crentes mosca e muitos crentes abelha. Nós precisamos de aprender. Qual é o crente mosca, pastor? A mosca é o seguinte, a mosca você vai lá no pomar e solta a mosca. Ela não vai em nenhuma fruta. Ela vai procurar um esterco. Ela vai procurar um cocô para ela pousar. É mosca. A abelha, você pode soltar ela no lixão. Ela vai procurar onde tiver uma flor para ela buscar o néctar. Crente mosca. Ele chega na igreja e o culto pode estar a maior bênção, mas ele quer procurar o defeito. O culto está comendo ali, ele está procurando defeito. Cadeira está assim, que está assim, é o crente mosca. Só fica buscando defeito. Ela está falando, você viu como é que o cara fez louvor lá? Lá se fica só, o mosca só procura defeito. Agora o crente abelha, ele pode chegar e o culto não está aquela maravilha. Mas ele vai assim, meu culto está abençoado. Meu pastor é lindo, o louvor está maravilhoso. Eles mentem de vez em quando, pastor, fala. O louvor está uma benção. Porque o crente abelha, ele não veio para ver defeito. Ele veio para glorificar a Deus e manifestar a grandeza de Deus naquele lugar. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Quero agradecer por vocês estarem aqui me ouvindo. Pastor Marildo, obrigado, viu? Pelo convite. Muito obrigado mesmo. Perdoa se eu fiz alguma coisa que não te agradou. Em nome de Jesus. Tá bom? Eu vim para ser bênção para o Senhor. Eu quero ser bênção em nome de Jesus. Amém? Você pode ficar de pé um instante no seu lugar? Eu vou passar já a palavra para ele. Mas eu quero ministrar uma oração com você. Amém? Eu quero dizer para você que a luta que você está passando, o problema que você está enfrentando, ele não é maior do que o seu Deus. Saiba como ganhar multidões para Jesus sem deixar de cuidar bem de cada cristão. Conheça a visão do MDA, o modelo de discipulado 1 a 1 em ação. Saiba mais através do site visãomda.com.